Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, eu sou professor de matemática da Escola Zita, da diretoria de Limeira, e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre funções. Acredito que a principal dúvida de vocês nesse momento é porque a aula se iniciou com um jogo, e não da maneira tradicional como deveria ser, explicando o que é funções e indo até a sequência do final da atividade. Mas o nosso objetivo, na verdade, é realmente gerar um paradoxo entre essas duas ideias, tá? O jogo apresentado no começo da aula, ele se chama Space War, ele é um jogo da década de 60, ele é muito interessante, apesar de muito simples, para a época era um jogo revolucionário, e ele tem um grande apelo histórico devido às suas relações com o momento que ele foi lançado e o momento histórico que a humanidade vivia, tá? Nossa aula é sobre funções, como já inteirado no começo dela. As duas relações que a gente vai ter que trabalhar um pouco antes, né, para entender essa noção de função, é a relação de conjunto e a relação binária, como a gente chama. Lá nos anos anteriores, vocês já viram que era um conceito de plano cartesiano, tá? A gente vai voltar nele para ver a noção gráfica. Plano cartesiano são aqueles dois eixos, né, que formam 90 graus entre si e acabam gerando uma ligação de coordenadas, tá? O que a gente vai ver é que funções, na verdade, é um comportamento dessa ligação de coordenadas. E a relação que a gente precisa entender, propriamente dito, é a relação de conjunto, que é a primeira, e ela descreve que um conjunto é qualquer coleção de elementos que respeitem uma propriedade. Isso para qualquer coisa. Essa é a melhor noção que a gente vai ter de conjunto, seja agora no ensino fundamental, posterior ao ensino médio, ou seja no momento, quem for seguir alguma área de exatas, que entre num curso que acabe entrando nessa noção de conjunto, é coleção de elementos que respeitem uma propriedade. Por exemplo, a gente poderia fazer hoje um conjunto falando o conjunto dos alunos que estão assistindo essa aula pelo aplicativo ou pela televisão. Vocês todos são elementos do conjunto e parte desse elemento do conjunto só porque respeitam uma única propriedade, que é justamente estarem assistindo essa aula. Eu poderia montar outro conjunto com elementos diversos. Eu poderia montar um conjunto dos números pares. Seria o 0, 2, o 4, 6. Percebam que todos os elementos entram naquele conjunto porque respeitam essa propriedade. E a noção de função é justamente parte dessa noção de propriedade fixa de um conjunto, guiada por uma regra que vai ser a nossa função. E a outra relação, um pouquinho à frente, que a gente tem que ter, é a chamada relação binária. A relação binária, ela tem um entendimento simples. Aqui está numa notação de conjunto, mas dá para entender ela, é uma notação bem simples. O que a gente está falando é que um conjunto A, eu dei o nomezinho de uma letra para ele, para ser um conjunto genérico, ele tem os elementos 1, 2 e 3. Então a propriedade dele poderia ser qualquer uma que englobasse esses três elementos para formá-lo. Eu fiz o conjunto B, 4 e 5, conjunto também bem simples, com apenas dois elementos. E eu falo que a relação binária, ou o chamado produto cartesiano dele, são as coordenadas que eu consigo montar interagindo elementos do conjunto A com elementos do conjunto B. Da seguinte forma, o 1 interage com o 4 e forma uma coordenada. Mas o 1 também pode interagir com o 5, porque é o outro elemento que eu tenho no meu conjunto. Então ele forma uma outra coordenada. Perceba que o 1 já interagiu com todo mundo. Então agora eu vou para o próximo. O 2 interage com o 4 e gera uma coordenada, 2, 4. O 2 interage com o 5 e gera outra coordenada, 2, 5. Do mesmo jeito, o 2 já interagiu com todo mundo, agora falta o 3. O 3 interage com o 4 e forma a coordenada 3, 4. E o 3 interage com o 5 e forma a coordenada 3, 5. Isso daqui é uma relação binária e ela não tem restrições. Perceba que eu fiz a interação de todo mundo ao mesmo tempo para poder gerar essa propriedade que a gente tem aqui, que é um sendo levado no outro, apenas pelo fato de eu estar gerando um produto cartesiano deles. Isso daqui, apesar de um pouco avançado, um pouco adiantado, como eu comentei, é super necessário para a gente entender o que é uma função, tá? Basicamente, a gente vai definir função, então, como sendo dado dois conjuntos, A e B, não vazios obrigatoriamente, ou seja, eles precisam ter elementos dentro deles, tá? Dizemos que a minha função, que é f de A em B, a minha função que leva elementos de A para elementos em B, é uma função que, a partir de uma regra, faz com que um elemento de A reflita em algum elemento de B. O que a gente está querendo dizer é justamente o que a gente viu na relação binária. Só que a relação binária foi aberta, eu fiz todo mundo refletir em todo mundo ao mesmo tempo.
Eu fiz o 1 refletir com 4 e com 5. Eu fiz o 2 refletir com 4 e com 5. E o 3 com 4 e com 5. Ou seja, eu fiz uma reflexão de um elemento de um conjunto para um elemento de outro conjunto sem ter nenhuma regra. A minha função é a regra que vai limitar quem são as coordenadas que eu justamente quero. O exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo bem simples de função, mas pegando aqueles dois conjuntos que a gente trabalhou inicialmente em aula. Novamente, ó, temos o conjunto A, 1, 2, 3, temos o conjunto B, 5 e 4, né? Perceba também que a ordem dos elementos ela é aleatória, tá? Não existe um princípio de ordem do maior para o menor. Um conjunto 4 e 5 é a mesma coisa que um conjunto 5 e 4, eles não têm discriminação. E a minha função do que leva os elementos de A aos elementos de B é dada pela seguinte regra. Um elemento do conjunto A se relaciona com o dobro mais 1 do seu valor. Vocês já trabalharam essa parte, essas relações escritas, né? Que elas se assemelham muito a funções, a equações de primeiro grau, neste caso aqui propriamente dito. E é justamente isso que a gente vai fazer. Vamos usar dessa regra aqui para poder só entender como houve essa relação disto para isso daqui. A relação binária, a gente já tem noção. O 1 levando no 5, o 1 levando no 4. O 2 levando no 5, o 2 levando no 4. O 3 levando no 5 e o 3 levando no 4. Se a gente voltar, ó, são as mesmas relações que a gente fez aqui. Só que agora elas estão escritas em forma de diagrama. Por que que o diagrama da minha função ele só tem o 2 levando no 5? Porque a regra que foi posta para ele implica que todas essas relações binárias, a única que satisfazia a necessidade do meu conjunto era o 2 sendo levado para o 5. Vamos lembrar, qual que é a regra? O elemento de A se relaciona com o seu dobro, né? Com o dobro, mais o seu valor, mais 1 no seu valor. Então, vamos lá. A gente tem o elemento 1, 2 e 3. Se a gente for pegar o elemento 1 propriamente dito, ele fala que relaciona-se com o seu dobro, então 1 vezes 2, e ele soma mais um elemento. Se a gente resolver essa expressão numérica, 2 mais 1 vão dar 2, 2 vezes 1 vão dar 2, somado a 1, 3. Isso quer dizer que o elemento 1 do meu conjunto A teria que vir para o elemento 3 do meu conjunto B. Só que o elemento 3 do conjunto B não existe. Por isso que as relações do 1 não vão implicar em nada. Agora vamos pegar o elemento 2. O 2 multiplicado por 2 somado a 1. Estou usando a mesma regra que a gente estava aplicando. O dobro de um elemento somado a 1 depois disso. Se a gente for fazer agora o dobro desse meu elemento aqui, ó, a gente vai obter o número 5. 2 vezes 2 dá 4, somado a 1 dá 5. Percebam que das relações que eu possuía, relações binárias que eu possuía no meu sistema, o 2 realmente em um dado momento ele reflete no 5. Então essa relação que a gente tinha lá no produto cartesiano, ela é válida para a minha função. Então essa é uma relação de função, porque essa é a minha regra. O último elemento que eu tenho para trabalhar é o 3. Se eu for pegar o 3, multiplicar por 2 e somar o número 1, eu vou obter o número 7. E evidentemente o 7 ele não faz parte do meu conjunto B, por isso que o 3 não tem ninguém refletido na minha função pelo meu diagrama. Então, dessa forma aqui, eu tenho o meu diagrama de função e gerado pelo meu diagrama do produto cartesiano. De maneira geral, é como se a gente falasse que o produto cartesiano ele é algo muito generalizado. Todo mundo vai em todo mundo. Já a minha função é algo que recebeu uma pequena restrição. Poderia ser que a minha função ela fizesse todo o meu produto cartesiano aparecer aqui de novo. Ou seja, não seria uma restrição em nenhum momento. Mas a maioria das vezes o que a gente vai ter em torno é que a minha função restringe quem da minha relação binária realmente eu vou validar como função. Agora que a gente já tem a noção do que é uma função, a gente pode agora entender realmente por que o jogo tem tanto a ver com essa aula de funções aqui. Vamos só recordar por enquanto. Então a gente viu que funções é uma ligação entre dois conjuntos. Os dois conjuntos em si, eles já têm uma relação própria entre eles, que é o produto cartesiano, que leva todo mundo do conjunto A para todo mundo do conjunto B ao mesmo tempo.
E a função vem cortando essas relações, ou seja, a função vem restringindo quem deve ser essa relação propriamente dita da minha função. E no jogo de videogame, acontece a mesma coisa em termos que a gente vai ter. Quando você está jogando qualquer jogo, seja ele pelo celular, seja ele por um console, seja ele por qualquer sistema operacional, o que você vai perceber é que a ação da personagem que você executa na tela está vinculada e ligada ao que você faz no controle. Que o controle é justamente aquele carinha que põe você junto ao jogo que está sendo apresentado na tela. Então, a relação de função que a gente tem com o jogo é justamente essa. Você tem vários elementos dentro desse controle que vão fazer várias ações dentro dessa personagem que a gente tem propriamente dito. E dependendo do botão que você clica no seu controle, você faz essa personagem desenvolver uma ação. O que a gente quer dizer com isso? Que a ação desses elementos neste conjunto do controle reflete numa ação dos elementos do conjunto da imagem que você tem formada na sua tela. Isso daqui é uma relação de funções também. Apesar de muito simples, apesar de direta, né, é uma relação que vocês vão aprender mais para frente, que ela pode ser considerada como objetiva, né, porque todos os elementos desse conjunto estão para cá, refletidos, sem sobra e excesso. Vocês vão ter também essa relação ligada a partir de agora. Então percebam que tem ações no cotidiano que a gente faz que elas são literalmente ações de funções, onde a gente faz uma ação de um lado e essa ação reflete uma ação do outro lado. E no jogo de videogame é do mesmo jeito. A gente colocou aqui uns exemplos para vocês bem simples. Se vocês tivessem um controle de vocês apertassem esse botão em si, esse botão da setinha normalmente indica para a personagem se deslocar. E a personagem realmente se deslocaria. Perceba uma coisa mais interessante ainda. Do mesmo jeito que a gente viu lá na relação binária, a gente viu que neste caso, nesta regra, o 2 só ia para o 5. E mais ninguém na minha função vai para o 5 além do 2. Perceba que o 1 ele iria justamente para o número 3. Como não tem o número 3, ele não vai para ninguém. O 3 ele iria para o número 7. Como não tem o número 7, ele também não vai para ninguém. Mas perceba que por essa relação que a gente tem, apenas o 5, apenas o 2 foi no 5. E a mesma coisa do controle remoto. Você pode apertar qualquer outro botão, qualquer outra setinha, que ela não vai exercer essa função de deslocamento que você quer que a personagem faça. Do mesmo jeito que, normalmente, quando você aperta o botão, esse botãozinho do seu controle, você vai fazer uma ação devida da personagem aqui. E mais nenhum botão desse controle faz a mesma ação. Ou seja, se você, neste caso aqui a gente colocou, né, apertando esse botão, você vai fazer a personagem saltar, pular. Mas nenhum botão faz essa relação que a gente quer aqui. Essa relação de controles ela é bem interessante porque posterior a essa aula, vocês podem já vincular essa ideia de controle com as chamadas funções compostas. A função composta é quando eu faço uma função refletir na própria função. Imagina que vocês tenham o controle do videogame de vocês. E imagine que vocês queiram fazer aquele golpe mortal ou aquela situação bem complicada que você vai ter que apertar vários botões ao mesmo tempo. Aquilo é uma composição de funções também, porque eu aperto um botão ao mesmo tempo que eu aperto o outro, ou seja, eu estou compondo dois movimentos. Apertei um juntamente com o outro e gerou uma imagem totalmente diferente no meu sistema. Ou seja, vocês podem analisar essa visão de videogame também com a ideia de composição de funções. Então, o próprio videogame seria uma relação de funções como a gente tem propriamente dito no sistema. A partir de agora, a gente já tem uma visão lúdica do que seria funções e já temos uma visão mais técnica do que é funções. A gente agora vai realmente ter uma visão algébrica do que é funções. Como a gente está acostumado a ver lá na matemática, a gente aprende um caso particular, a gente pega esse caso particular, começa a ver que ele não está particularizado, ou seja, ele tem outros pontos de trabalho, e a gente começa a ver que esses outros pontos de trabalho vão empregar em outros pontos ao mesmo tempo e assim por diante. Então a gente começa a perceber que a ideia é geral. Se a ideia é geral, eu não posso representar ela por números. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha relação inicial de funções, eu usei números.
Eu falei que o conjunto A tinha o número 1, 2 e 3 e o conjunto B, o 5 e o 4. Isso daqui é um caso particular do meu sistema. Inclusive, esta relação de função é um caso particular. A matemática tem que fazer o quê? Pegar este caso particular e generalizar ele. E vocês já estão acostumados desde o 7º ano de como a gente faz generalização de ideias. A gente pega letras, que é a visão algébrica, e emprega dentro do sistema. E quando a gente coloca letras dentro do meu módulo aqui, eu consigo ter uma visão panorâmica, uma visão mais geral do que está acontecendo. Algebricamente, quando a gente for falar de funções, a gente vai sempre trabalhar as regras por letras. E a gente vai perceber que essas regras, elas se assemelham muito com aquilo que você já tem contato. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau, inequação. Vocês vão ver que vão ficar muito na cara que vocês têm uma equação para ser resolvida e não uma função. E é justamente esse paralelo que vocês têm que ter. A generalização da minha função passa pelo entendimento de uma equação simples. Tá? Eu coloquei um outro exemplo para a gente ver essa relação. Por exemplo, eu coloquei agora conjuntos um pouco maiores. Na verdade, não conjuntos um pouco maiores, conjuntos infinitos. Tá? Perceba que o meu primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Vamos lembrar, quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eles são infinitos. Nunca vai ter um número natural maior que eu possa falar ninguém passa dele. Sempre que eu pensar, o 10 é meu número máximo, eu posso criar o 11. Sempre que eu pensar, o 200 é meu número máximo, eu posso criar o 201, que é o princípio de ser sucessor. E eu vou ter outro conjunto aqui, que é o conjunto dos chamados números pares. Então, os números pares, 0, 1, 2, 4, 8, 10 e assim por diante. Qual que é a relação de funções que eu posso tirar para estes dois conjuntos? Eu posso chegar e falar que, dado a minha função f, isso é muito importante, a gente não vai escrever a palavra função, a gente sempre vai pôr f, tá? Então, apareceu a letrinha f minúscula para vocês, é uma função, que leve os elementos do n. O n é o nosso conjunto dos naturais. Aos elementos de p, que é o nosso conjunto de números pares. A minha função é essa daqui, ó. F de um elemento é igual a 2 vezes aquele elemento, sendo que x, né, é o elemento dos naturais e f de x o elemento de p. Essa parte algébrica que vocês estão vendo aqui, ela já é um pouquinho mais densa, então vamos trabalhar um pouquinho ela para a gente poder ter uma noção geral do que a gente está falando. Sempre que a gente for trabalhar função, como eu falei, na visão algébrica, a gente vai ter que, evidentemente, explanar, mostrar que aquela regra funciona independente do elemento que entre lá. Então, o que a gente faz? A gente sempre vai chamar o nosso elemento de uma letra. Então, neste caso, o elemento que eu estou chamando ela é a letra x. Lembrem que o x, pessoal, ele é literalmente genérico. Ou seja, ele não está apoiado em nenhum número. Qualquer número que entrar aqui vai funcionar. Mas quem são os números que podem entrar no lugar do x? Já que a minha função ela liga os elementos do conjunto N ao conjunto P, então esse meu x tem que ser os elementos do conjunto N. Se a gente for voltar para ter uma noção naquela ideia, a gente vai ter o mesmo princípio ativo. A gente vai ter elementos de um conjunto tornando a elementos de outro conjunto. E esse elemento é o elemento x. O fato de eu ter escolhido o meu conjunto como sendo o conjunto dos pares, obrigatoriamente vai implicar que a minha definição seja o quê? O dobro do meu elemento. Percebam, quando a gente tiver o conjunto dos naturais, a gente poderia fazer aquele mesmo diagrama que a gente montou e a gente pode pôr alguns deles. O 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante, tá? É um conjunto literalmente infinito. Então, vamos supor aqui que eles prosseguem para o infinito. Vamos supor que eu vá pegar o 0 para descobrir quem que é a imagem dele, ou seja, quem ele está refletindo. Então, a minha relação é 2 vezes o elemento que eu estou pegando. O elemento que eu estou pegando é o 0, porque é o elemento do meu conjunto dos naturais. Então, a minha função, quando eu estiver trabalhando com o número 0, perceba que no lugar do x agora eu pus o elemento,
Isso que é generalizar. Eu escrevi uma sentença que obrigatoriamente para qualquer elemento que eu pegue, ela vai ter que funcionar. É igual a 2 vezes o zero. E 2 vezes o zero vai contribuir que esse número é o zero. Então, o que a gente tem aqui é que o elemento zero do conjunto N vai implicar em quem do conjunto P? O elemento zero. Então, quando a gente for desenhar o próprio diagrama do conjunto P, a gente vai ter isso daqui. Dado o nosso conjunto P, a gente vai ter o 0, o 2 e o 4. E quem que a gente vai ter se relacionando com o zero? O próprio zero. Então, a minha função, neste caso aqui, é o zero sendo levado para o próprio zero. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para os demais elementos, tá? A gente sabe que os naturais também têm um elemento 1 que a gente pode trabalhar. Então, qual vai ser o elemento que ele vai se relacionar no meu conjunto P? Do mesmo jeito, a gente vai substituir no x o número 1 e ver o que vai acontecer com esta conta aqui. Notem que isso daqui propriamente, chega bem perto de uma equação de primeiro grau, justamente porque ela tem apenas uma letra, uma variável sendo trabalhada e ela tem expoente unitário. Então, a minha função, quando o elemento escolhido, o elemento do meu conjunto N, for 1, a 2 vezes 1. E 2 vezes 1, 2. Ou seja, o elemento 1 do meu conjunto N vai ser levado ao elemento 2 do meu conjunto P. E dessa forma, eu posso vir aqui no meu diagrama e falar que o 1 vai ser levado para o 2. E isso é de maneira geral, tá? A gente poderia continuar, como esse conjunto ele é infinito, a gente vai ter infinitas setas vindo de um conjunto para o outro. Mas percebam também que eu só estou escrevendo essas setas porque eu fiz uma regra, era o dobro de um número, e essa regra implica que o elemento que eu escolho tem sempre um elemento para ser refletido. Se por acaso o 2 não tivesse no meu conjunto P, o 1 não teria relação nenhuma, do mesmo jeito que foi anteriormente, tá? Então, dessa forma, a gente pode, usando a mesma ideia de diagrama, mostrar que, como a gente falou, o primeiro conjunto aqui é o nosso conjunto dos naturais, então vai do 0 até o 5, eu coloquei, mas lembrando que ele é infinito. E o segundo conjunto, ele é o conjunto dos números pares, vai do 0 até o 10, mas novamente ele é um conjunto infinito, então ele só está escrito até o 10 só por essa relação ir até o 10. E a minha função é aquela regrinha que faz com que um conjunto tenha o seu elemento ligado no outro conjunto. Como o 0 vezes 2 dava 0, o 0 foi levado para o 0. Da mesma forma que o 2 vezes 1 dava 2, e ele foi levado para o 2. 2 vezes 2 dava 4, ele vai ser levado por 4. 2 vezes 3 vai ser levado para o 6. 2 vezes 4 vai ser levado para o 8. E 2 vezes 5 vai ser levado para o 10 e assim infinitamente. Então, o que a gente pode falar é que quando eu peguei esse conjunto e mais esse conjunto dos números pares, eu consigo criar uma função que ligue todos os elementos de um conjunto ao outro. E é por isso que é importante a gente ter essa generalização algébrica, porque quem garante que essa relação funciona para todo mundo é o fato de eu ter falado que qualquer elemento de N vai fazer essa regra e vai funcionar desse jeito que a gente tem colocado aqui. Isso daqui que é uma visão algébrica de uma função. É quando eu pego um elemento e falo que ele é uma letra e qualquer elemento que substituir aquela letra, numérico, vai trazer um funcionalismo para a gente. Dessa forma, a gente chega numa ideia, num exercício que eu quero fazer com vocês, ele é bem simples e ele trabalha justamente aquela relação entre ter uma regra e ter quem participa daquela regra. Então ele fala, sendo A 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, ele é um conjunto formado por esses elementos, e a minha função seria igual a 3x, ou seja, o triplo de um elemento, encontre todos os valores de f de x, sendo x os elementos de A. A primeira parte do exercício é muito semelhante com o que a gente fez aqui. A gente ficou falando sobre o conjunto N, fomos jogando os elementos de N dentro dessa regra, e aí a gente conseguiu obter os elementos que implicavam nessa relação. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, a nossa regra de função é 3 vezes x, e x é o elemento do meu conjunto A.
Então eu vou ter que fazer essa regra para todos esses elementos. Como esse conjunto ele é um conjunto finito, ou seja, tem um número fechado de elementos, a gente vai fazer para todo mundo. Se ele fosse um conjunto infinito, como era o conjunto dos naturais e dos pares, a gente faz para alguns, só para ilustrar, e para por aqui mesmo. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui é que o nosso conjunto é o a nossa função é 3x. Então, quando no lugar do x eu levar o número 1, eu vou ter que f do meu número 1, ou seja, a função, quando o meu número escolhido é o número 1, é igual a 3 vezes este número. No lugar do x, eu coloco o número escolhido, que é o número 1 neste caso. Então, tanto aqui quanto aqui, o meu número vai estar mudando e vai virar o número 1. Dessa forma, então, a gente vai ter 3 vezes 1, 3. O que a gente tem colocado? Que o 1 é levado para perto do número 3. Isso é uma outra forma de notar, tá? De fazer uma anotação. Então, a gente pede para encontrar todos os valores, vamos fazer para todo mundo. F de quando o meu elemento for o 2 será igual a 3 vezes 2, igualado a 6. E do mesmo jeito, a gente vai ter o 2 levando no 6. Então, a relação que a gente vai ter montada é que o 2 vai ser levado para o número 6. Quando a gente for montar o diagrama, do mesmo jeito. De um lado, o conjunto A, de um lado, uma outra relação que vai estar dentro desse conjunto. O próximo, o f de 3. A minha função de quando o meu número escolhido, trabalhado, for o 3, será igual a 3 vezes 3. E isto dá 9. Então, a gente sabe que o 3 é levado para o número 9. E a gente ainda falta fazer por 4 e fazer para o número 5, tá? Vou fazer aqui embaixo para poder manter a relação ali colocada. Então, f de 4 seria igual a 3 vezes 4, que dá o número 12. Portanto, eu estou falando que quando eu escolho o elemento 4 do meu conjunto A, para qual elemento ele tem que refletir obrigatoriamente? Para o elemento número 12. Se não tiver o número 12 no meu conjunto, que eu estou analisando, ele não reflete ninguém. Então, neste caso, eu vou ter que o 4 reflete para o número 12. E o último elemento que a gente tem é o 5. Então, dado a minha função de 5, vai ser 3 vezes 5, igualado a 15. Então, o que eu estou falando é que o número 5 vai ter que refletir no número 15. E a segunda parte do exercício é falar para a gente responder quais valores da minha função pertencem ao conjunto 3, 10 e 6. Por que a gente tem que fazer essa análise? Porque falar que os elementos refletem só vai ser possível se estes elementos que a gente encontrou, o 3, o 6, o 9, o 12 e o 15, eles existirem no conjunto que eu estou analisando. Se vocês perceberam até agora, uma função ela é descrita por um conjuntinho, que eu pego todos os elementos, um segundo conjunto que eu analiso e uma regra que vai fazer essa ligação. Então eu preciso desses 3 elementos ao mesmo tempo. No caso aqui, eu só tinha o meu conjunto e a minha regra. Agora eu tenho o meu segundo conjunto de análise. Então, se eu for olhar, o 3 tem que ser levado, o 1 tem que ser levado para o 3. Tem o número 3 no conjunto B? Tem. Então, essa imagem funciona. Então, quando a gente for desenhar o nosso diagrama, a gente vai ter o 1 sendo levado no 3. E isso funciona, porque o meu conjunto B tem o elemento 3 para que ele seja levado. Agora, o 2 tem que implicar no 6. Nós também temos o elemento 6. Então, também vai funcionar essa imagem. O 2 sendo levado no 6. Agora, note, o 3 está sendo levado no 9. Eu não tenho elemento 9 no meu conjunto B. Então, o meu diagrama não vai receber essa função. Porque este diagrama que a gente tem analisado aqui é o diagrama da função e não o diagrama da relação binária. Então, neste caso, o elemento 3 não tem imagem para a gente montar. E por último não, temos ainda o elemento 4 que vai para o 12. Perceba novamente, o 12 não está no meu conjunto B, então eu não consigo lançar uma reflexão nele, mas o elemento 5 ele vai para o 15, e o 15 existe. Então o último elemento que eu consigo descrever no meu conjunto é o 5 implicando no 15. Esse é o conjunto A,
Este é o conjunto B depois, evidentemente, né? Depois da minha função ter sido passada por eles dois. Então, se vocês, só para a gente poder fechar esse exemplo aqui, se a gente for observar, a gente consegue encontrar reflexão para todo mundo. O 1 vai para o 3, o 2 vai para o 6, o 3 para o 9, o 4 para o 12, o 5 para o 15. São perfeitas as minhas reflexões. O problema é que, quando eu for olhar para o meu conjunto B, não existe elemento que faça para algumas reflexões funcionarem. Era o caso do 3 e era o caso do 4. Eles não tiveram números que estavam dentro do meu conjunto B para que isso acontecesse. Então, dessa forma, o único modo de montar esse diagrama é falar que o 1 vai para o 3, que é uma das relações, o 2 para o 6 e o 5 para o 15, que é a última relação possível. Obrigado, pessoal. Espero que todos tenham tido uma ótima aula, tenham entendido todo o conteúdo que foi passado até agora para vocês e até uma próxima. Tchau.